mas fiz parte do conselho desde o início, né? Que a gente começou em 2012, 2013, foi quando Sim. começou o Conselho de Cultura, né? Então, a Gi pegou esse período de agora, eu concordo com ela, né? Que hoje em dia a gente não tem mais aquela união no qual teve no início, né? E aí a minha perspectiva é de que teve justamente, eu acho que essa união inicialmente porque não tinha nada, né? Então a gente era muito unido, a gente já fez muita coisa, né? As pessoas junto. E aí também envolve um pouco da questão de que no começo a gente tinha muito mais coisa rolando do que agora. E isso às vezes motiva um pouco as pessoas. A gente atualmente só tem um edital na cidade, né? E antigamente, quando iniciou-se o conselho, a Câmara da Dança, a gente tinha um evento da dança, a gente tinha editais de eventos, então tinha muitas perspectivas para as pessoas talvez se animarem e se unirem mais. Então, a minha visão de agora é que falta políticas públicas na cidade para além da LIC, entende? Para realmente a coisa, né, conseguir se andar mais, né? Apesar de que eu achar que a questão da união às vezes fica um pouco difícil porque a gente tem linguagens e perspectivas muito diferentes, né, das pessoas. Talvez entre um pouco na, como a Gi colocou ali, politicamente, eu acho que cada dança tem um papel político também, que é diferente do outro. Então, às vezes, eu acho que fica um pouco difícil, sabe? Tipo, pô, a gente, apesar da gente já ter conseguido, né? Eu que sou da dança contemporânea, a Gi, e o Jardel, do Charruas, né? Que tinha o grupo de dança gaúcha, aí tinha o pessoal do jazz, do balé, das escolas de dança. Então, são muitas visões distintas para a gente querer unificar, sabe? Então, até que ponto essa unificação pode ser dada, sabe? A gente já organizou por muitos anos a Semana de Dança aqui de Balneário Camboriú, né? E era, assim, sempre foi também complicado porque a gente tinha várias perspectivas. A gente tem os coletivos artísticos, né, de criação em arte contemporânea. A gente tem os grupos de dança gaúcha, que é no qual a gente faz parte. A gente tem as escolas de dança, que aí oferecem milhões de modalidades, e a gente tem os bailarinos e os dançarinos por si só. Então, assim, como juntar tudo, né? A nossa semana de dança, ela era, tipo, tudo isso, né, na verdade. Então, ao mesmo tempo que né, é interessante essa união, mas também eu vejo pelo ponto de que a gente tinha mais oportunidades, a gente tinha mais coisa rolando, né? Então, eu vejo agora um pouco esse desligamento do conselho, porque o conselho só está ali para fiscalizar, logicamente, com a fundação e compor a LIC, né? E a gente está numa cidade que, putz, é uma cidade turística, Sim. muito desenvolvida, mas que ainda, tipo, o que tem de apoio à cultura é muito pouco, né? Muito pouco. Isso se dá através da iniciativa pública, né? Do governo, aí já entra a questão política, partidária, né? Então é complicado como essas coisas caminham juntas e que no fim a gente, né, sei lá, desde 2016, 2018 para ser mais preciso para cá, a coisa da cultura na cidade decaiu nesse sentido, né? Talvez até um tempo atrás a Gi citou um pouco da questão dos festivais de dança, que não teve, já teve uma época também que foi muito forte na cidade. E aí a gente teve essa época que de cinco não, deixa eu pensar aqui, uns 8 anos para cá, desde que temos a LIC, né? Que teve esse apoio cultural, né? Foi o início, a gente conquistou um teatro na cidade, então a gente teve, eu diria que esses dois pontos fortes na história, assim, essa época que a gente colocou dos festivais de dança, a gente já teve, né, o Balneário Camboriú Dança, foi um festival organizado pela Adriana, né, Adriana Alcântara, bailarina, idealizadora do estúdio aqui na cidade, e sempre foi um evento muito forte a nível nacional, né? Então teve essa época que a dança foi muito, né, muito bem colocada. Eu acho que o próprio movimento dos artistas das escolas de dança foram tudo amadurecendo por conta disso, né? E aí a gente teve um período de estagnação, mas que aí começou a rolar esses editais de incentivo à cultura, né? E começou aos artistas individuais terem um pouco mais de oportunidade. E aí a coisa agora, né, de um tempo para cá, como a gente vem, né, vendo já no Brasil inteiro, culturalmente, a coisa vem decaindo, né? Justamente por
enfim, toda essa questão política, né, enfim, contra os artistas e tudo mais, e a gente somos, né, nós que estamos sendo prejudicados, assim, eu vejo, a minha perspectiva é um pouco essa, assim, né, do movimento do conselho, né, dos pontos fortes de tivemos na dança aqui na cidade, os momentos agora estamos tentando resistir, né? Atualmente a gente está sem espaço cultural na cidade, não tem, o teatro está fechado, não temos galeria de arte. Então, desde a pandemia, que acabou ficando nessa coisa do online, os equipamentos culturais se degradaram e até hoje a gente está numa espera para poder fazer evento presencial e a gente não consegue, né? Como tem uma importância, né? A gente ter um teatro, né? Ter os eventos rolando. Atualmente, nada disso está acontecendo na cidade. É só a lei de incentivo, né? Alguns grupos de pessoas realizando alguns projetos, né? No qual é maravilhoso, que bom que a gente tem, mas sinto um pouco dessa falta, assim, né, de mais incentivo e os equipamentos culturais rolando. Como a gente teve, né, antes da pandemia, a coisa estava acontecendo, tava, né, o teatro estava funcionando, tinha pequenas circulações vindo para a cidade, agora não tem mais nada. A gente está desde antes da pandemia com a coisa estagnada, zero. O que eu percebi agora do último ano é que ficaram os projetos que são consolidados. Por exemplo, o Festival da Canção aconteceu no teatro presencial, eu participei, inclusive, como assistindo, né? Eu fui e vi que ele acontecia, e com as pessoas que eu conversei, ele acontece porque ele já estava consolidado, ele já está como projeto anual, vamos dizer assim, né? Ele não faz parte, no caso da LIC, então ele acontece normalmente. E agora, no caso, a gente vai ter a Farroupilha, que ele também, graças a Deus, em 2019 ele foi consolidado como anual. Senão, ele também estaria passando pelas mesmas situações de acontece, não acontece, e esse ano a gente vai ter um festival, mas ele só vai acontecer porque ele já estava consolidado. Se fosse pelas políticas públicas da cidade do que vem acontecendo, ele não teria, até agora não saberíamos se ele iria acontecer ou não. Ali que geralmente o edital que os grupos, os coletivos, os artistas enviam cada um seu projeto, aí fica complicado também, né? Se juntar. Então, o ideal, eu acho, né, que ajudaria muito a trazer mais essa união, essa busca, seria a gente ter um evento de dança, né? Eu acho que traz uma unidade ali, mesmo que cada um dentro da sua perspectiva, é tentar na Semana da Dança trazer essa pluralidade, né, de linguagem, de ideias que a gente tem na dança na cidade, né? Mas é isso, né? É ali que a gente tem esse trabalho individual que todo mundo faz, né? Agir com o grupo dela, tem os grupos de dança, tem as escolas de dança que realizam os eventos, mas aí acaba sendo, né, tudo tipo mais privado, assim, né? As escolas de dança geralmente têm um suporte maior para estar realizando eventos, né? Por conta de ser uma empresa, instituição, mas a gente tem os pequenos grupos e coletivos começando a surgir, né, na cidade com mais frequência, né, agora. Pelo que eu acompanho, né, os projetos de dança, né, a questão de produção cultural voltada para essa área, eu acho que geralmente são os próprios artistas, talvez como isso em outras áreas, né, que acabam se capacitando na parte de produção, né, que aí já envolve uma outra cadeia, né, geralmente eu sou artista, eu estou criando, mas eu também precisei me especializar nessa parte de produção, né? Na questão da como escrever um projeto, como justificar, como fazer um cronograma, enfim, envolve toda essa parte, né? Que, né, no meu caso, a gente já vem realizando desde 2013, né, através do coletivo Núcleo Corpóreo. A gente é um coletivo em artes integradas focado na pesquisa e produção de arte. Né? Então, a gente desenvolve tanto a parte artística criativa, quanto também a parte de produção. Né? Então, foi a forma que a gente encontrou, assim, como também o nosso edital da LIC
é um edital, não é um edital pequeno, também não é um edital grande, então não é um edital que suportaria, no meu caso, você contratar uma empresa para produzir o projeto, e aí, como as cotas são pequenas, a gente acaba que a gente mesmo, né, enfim, às vezes tem um produtor executivo também que colabora nesse sentido, mas, né, eu tive a sorte de pegar o início dali, que com o decorrer dali que eu consegui ir me capacitando nesse sentido. Porque hoje em dia o que eu vejo muito também é essa dificuldade das pessoas que às vezes são um baita artistas na cidade, tem um baita trabalho, mas às vezes a pessoa não consegue aprovar um projeto, porque aí entra muito essa questão da produção cultural, que aí não tem a ver com se o trabalho artístico é bom ou é ruim, sabe? E aí, às vezes, eu vejo um pouco a frustração nas pessoas por conta disso, né? Mas dentro desse coletivo que eu participo, como a produção é mais focada em arte contemporânea, a gente, nos últimos anos, conseguiu, digamos que assim, agenciar vários artistas, no qual a gente conseguiu capacitá-los para escrever projetos, né? Mas, assim, não temos uma empresa para a escrita de projetos, né? A gente tem uma linguagem mais específica de arte contemporânea e pesquisa, no qual, né, quando, enfim, aparece aqui, né, algum performer, alguém geralmente que veio de outro local, né, Balneário tem muito disso, né, um ponto de encontro, as pessoas estão chegando, às vezes vão e voltam, a gente já conseguiu fazer parceria com bastante artistas, né, e assim, sempre buscando essa qualificação da produção, né, para além do trabalho criativo, né, enfim, do espetáculo, da coreografia. Outra coisa que eu percebo, como a gente estava falando antes dos festivais que aconteciam, talvez antigamente fosse mais fácil, porque era menos burocrático. Hoje em dia é tanta burocracia para as coisas que passa papel disso, passa papel daquilo, e no fim das contas vai se perdendo os recursos e também se perde a vontade das pessoas de correr atrás disso, justamente por toda a burocracia que ela tem que passar. Teria que ter um caminho um pouco mais fácil, e ou também separar recursos por setorial, porque são muitas setoriais. E como o Fernando acabou de falar, hoje ali que tem muita procura. Eu acho legal o aumento de procura, mas poderia ter dentro ou uma coisa mais específica. Ah, tá, nós vamos conseguir contemplar 2 projetos esse ano da dança. Apresentaram 10 e nós vamos conseguir contemplar 2. Mas assim, vai ser 2 da dança, 2 do audiovisual, 2 do, assim, algo que fosse um pouco mais específico. E aí, claro que pessoas que já estão há muito tempo e pessoas que entendem muito melhor, acaba que meio que fica assim, os menores desistem no meio do caminho, eu acredito. Justamente por essa falta de conhecimento de como funciona até mesmo a escrita, como é, é uma coisa que, às vezes, uma palavra ali no meio do negócio mudou tudo, né? Então, eu vejo assim que os produtores se coçam para fazer, os produtores são as próprias pessoas, tanto da dança, tanto do audiovisual, tanto de qualquer setorial, são as próprias pessoas, porque Antigamente a gente tinha assim, a cena da cidade dos festivais ali, que a gente tinha 1 ou 2 grandes eventos na cidade. Como antigamente a gente não tinha um cenário forte, basicamente era isso, era festival de dança. Os festivais acabavam conseguiam, sei lá, um apoio direto para a prefeitura, né? Então, como não tinha, aí, enfim, fica muito mais fácil, né? Quando a coisa não tem tanta demanda, a prefeitura vai lá diretamente e dá esse aporte, né? Hoje em isso, dia isso não pode acontecer mais por conta de que a gente tem uma política cultural na cidade, né? Então, enfim, tudo que rolar, o que a prefeitura pode fazer é propor editais para que seja justo também. Então, aí que eu acho que entra um pouco essa questão da burocracia, que é um saco, na verdade, né? Essa questão da burocracia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um saco também, mas em algumas partes ela acaba sendo importante por conta de que, assim, é pouco recurso. Então, precisa passar por essa burocracia chata, por essa peneira,
para poder tirar alguns, né? Digamos que nessa última ali, que a gente teve 110 projetos inscritos e eram 44 vagas, então é muito pouco, né? Então, assim, o que eu acredito para a coisa se tornar, né, mais, enfim, rolar mais produção em dança, mais projetos, seria ter mais incentivo, né? Enfim, da burocracia tem coisas que também acho que poderia diminuir, enfim, né? Só acho que também não pode ser mais uma coisa como também era antigamente. Você ia lá direto, falava com a prefeitura e fazia, né? Apoia o meu evento, como não tem nada na cidade, eles vão apoiar. Hoje em dia, se isso acontece, aí já tem o outro produtor lá questionando, mas eu também quero. Né? Então, por isso que eu acho que não acontece mais esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, entendo que também foi um momento importante, né? Se as condições eram essas, era isso que tinha que ser feito. Teve o seu momento, né? Mas o grande problema de tudo é a falta de recurso, na minha opinião. Né? O que fica muita gente de fora, o que não sei o quê, é porque não tem apoio. E aí só tem muito pouquinho, e aí as pessoas acabam brigando por causa daquele pouquinho e às vezes não tem como se empenhar tanto, né? Quem está vindo agora já é mais difícil para quem pegou lá do começo, que era muito mais fácil. Quando eu fiz a primeira ali, que era muito mais fácil, porque não tinha muito, era eu e mais duas pessoas que colocavam o projeto. A minha atividade, por exemplo, retornou agora esse ano também, em março, presencial com os alunos. A gente tem alunos que usam máscara, alunos que não usam máscara, mas eu tenho visto bastante pessoas participando dentro da dança. Eu estou falando dentro da minha realidade, que é a tradição gaúcha, né? Que, como eu sempre falo, ela é um pouco mais difícil. A parte da dança gaúcha é a questão de que você tem que ter um par para dançar. Você não pode dançar sozinho. Talvez ali o Fernando, na dança contemporânea, eles dançariam mais afastados, porque a pessoa dança sozinha, né? Dançam todos no mesmo palco, mas dançam sozinhos. Eu acho que talvez eles puderam iniciar antes, não sei, ele também fala ali depois, mas a dança gaúcha a gente teve que deixar e passar para frente. A gente começou só agora em março, porque era muito próximo, mesmo de máscara não tinha possibilidade, porque você ia pegar na mão da pessoa, no ombro da pessoa, é muito difícil. Mas agora está retornando, assim, agora no começo de abril já começaram a ter os eventos, assim, nos espaços livres, espaços maiores, espaços abertos, né? E nos espaços fechados tem, mas ainda tem uma certa restrição, acho que tem uma quantidade específica ainda, na dança. Olha, eu acho que isso faz um pouco do link do que eu falei antes da questão, né, da diminuição do incentivo na cidade, da decadência dos espaços públicos. Então, né, logicamente, eu acho que não é só a dança, eu acho que todas as áreas, né, da cidade decaíram de público, né? Primeiro porque a gente tinha bastante coisas vindo para o teatro. O teatro estando aberto, funcionando, já é um grande salto para a gente, porque isso estimula a circulação de trabalhos, de obras na cidade. E a gente vinha no movimento crescente, coisas muito interessantes, né? Enfim, de projetos, de circulação, de SESC vindo para Balneário, e isso estava começando a gerar bons frutos, né? A gente tem o cenário da questão, né, como tu já falou, das escolas de dança, que é um público fixo, né, porque a gente tem os alunos e os pais familiares, né, ou seja, são público da dança, mas não é um público diretamente interessado na arte da dança, eu diria. Eles estão, às vezes, prestigiando por conta de seus familiares e, claro, prestigiando a arte da dança. Mas é totalmente diferente da gente desenvolver um público que cria-se uma cultura de assistir dança, independente se é balé, se é jazz, né? Então a gente vinha um pouco nisso. Como eu falei, a Semana da Dança que a gente organizava era um evento que trazia essa pluralidade, não é, né? Tipo, que conversava. Então a gente tem a questão que a Gi falou, né, da dança gaúcha e dessas danças de salão, eu diria, que se utilizam muito desse contato, acho que foram muito prejudicados, né? Tem a questão da arte contemporânea, que eu diria que, né, para mim, na minha opinião, a arte contemporânea ela é um pouco sempre a minoria, né? Porque são
pouquíssimas as pessoas, geralmente, que vão se interessar por esse tipo de trabalho, né? Às vezes um pouco mais pesado, um pouco mais cabeçudo, de você questionar as coisas. Então, a gente tem essas várias linguagens, né? Para a arte contemporânea, decaiu 100% praticamente, porque o que a gente tem de público para arte contemporânea atualmente, né, eu faço parte do Núcleo Corpóreo, que foi o primeiro coletivo, né, eu diria assim, de arte contemporânea da cidade. Hoje em dia a gente tem alguns outros coletivos surgindo, não saberia todos para citar, mas é poucas coisas assim que tem rolando, e geralmente esse tipo de trabalho precisa de um incentivo público, né, para você estar realizando. É diferente, né? Enfim, principalmente aqui em Balneário Camboriú, né, onde a gente está num lugar aqui um pouco afastado, assim, principalmente da área acadêmica, das universidades. Então aqui a gente não tem muito isso. As pessoas aqui na cidade, elas estão mais em busca do balé, do jazz, né, sei lá, da dança de salão, coisas que, né, que não é arte contemporânea, eu diria. O que a gente tem produzido é tudo no online praticamente, porque o poder público prefere que as coisas da cultura continuem online do que eles vão lá e arrumem os equipamentos públicos. Então é isso que está rolando. Inclusive ali que agora, de 2022, eles ainda estavam priorizando ações online, sendo que tudo já voltou, todos os eventos já voltaram. Eu percebo que, como o Fernando falou da questão dos espaços, também faz muita diferença. Há uns anos atrás, a gente a praça tinha um espaço com um toldo e tal, então você tinha um espaço que você, tá, eu quero aquele espaço. O próprio Sesc usufruiu muito, eu trabalhava no Sesc em 2018, usufruiu muito desse espaço até para fazer outros eventos que uniam dança, música, outras coisas mais pelas ações sociais que eram feitas. E você conseguia esses espaços mais fácil. E como vou citar de novo que ele acabou falando ali, o que eu percebo é que hoje, com a questão do online, fica mais fácil. É mais barato, o custo é mais barato, várias coisas, mas para a gente que está na dança, a gente precisa do público presencial. O público vai sentir a dança, sente quando é presencial, né? Essa é a minha visão, assim, que o presencial faz toda a diferença e que já poderia estar muito melhor a parte não só da dança, mas como de todas as setoriais, se estivesse aberto os equipamentos e tivesse, assim, um incentivo, não é tanto a questão do incentivo só financeiro, mas um incentivo de, de nos ajudar a participar. A própria prefeitura, quando fizesse eventos, chamasse, olha, pessoal, a gente não vai remunerar, mas a gente quer apresentar o trabalho de vocês. Tudo poderia, né, tá rolando mais. Como a gente já vem falando, né, as escolas de dança, eu acho que já tem um movimento forte, né, é uma cena que está se desenvolvendo, cada vez mais tem escolas de dança e coisas surgindo, né, maravilhoso, mas, né, o que eu sinto falta dentro da cena da dança é o trabalho de produção mesmo, né, tipo, produção de espetáculo, de eventos, trabalho de pesquisa, de formação, de residência artística, sabe? Eu sinto no geral, assim, mas a gente tem um pouquinho de cada coisa, mas é muito pouco, né? É muito pouquinho. Então, a minha percepção é de que isso tudo poderia, né, estar rolando mais, né? Tipo, mais ações para a gente conseguir estimular mais o público, né? Isso requer um espaço físico, né? Para além de que dos editais, né, que a gente tinha antigamente, hoje em dia a gente já não tem mais, perdemos, a gente está perdendo os espaços. Então, né, não só a cena da dança, como toda a cena cultural acaba que tem uma decadência, né, das pessoas cada vez mais nessa coisa do online e é isso, e o resto das coisas tudo acontecendo, sabe? Então, a minha perspectiva é que, no geral, assim, né? Eu acho que eu diria que em todas as áreas, talvez exceto na cena das escolas de dança, que eu vejo que não depende do poder público, né?
é um trabalho de iniciativa privada. São, né, os próprios alunos e pais que estão incentivando para que aquilo aconteça, né? Maravilhoso. Mas a gente não pode ficar só dependendo dessa cena, né? A gente precisa ter o olhar para essas outras, né, tipos de cena, né, que necessitam de um incentivo público, né? Ou que esse incentivo público também vai colaborar essas escolas, enfim, né, das pessoas que estão saindo de lá para poder ter mais campo de trabalho e de atuação, né? Então é um pouco isso, é oportunidade e espaço físico.